Pois é, pessoal, como eu acabei de falar com a Nani, nós hoje aqui no programa estamos em festa, porque eu estou recebendo uma colega que é uma unanimidade no meio artístico, né? Todo mundo tem um respeito muito grande por ela, uma simpatia muito grande por ela, e não podia ser de outra forma, porque ela é a gentileza em pessoa, ela é a calma em pessoa, né? A não ser quando explode, mas é raro. Então, eu queria dar esse presente para vocês, estou recebendo esse presente e dar esse presente para vocês, batendo um papo hoje com Cris Flores. Ai, que felicidade estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito Poxa bom, vida, obrigado viu? você por ter rever a aceito. Nani, te rever aqui neste palco. Sim. Muito obrigada, viu? Eu sempre tive um respeito muito grande por você, e esse respeito ainda cresceu quando a gente fez, durante algum tempo, o Fofocalizando juntos. Foi. Né? Uma honra para mim. Porque o programa tinha um perfil, e quando você entrou, sem maiores delongas, você mudou o perfil do programa, a forma como ele era conduzido, e o programa cresceu de uma forma maravilhosa, né? Então, Obrigada. Poxa vida, você... a gente trabalhou também juntos em editoras, né? A Isso. gente trabalhou junto na imprensa. Isso. E depois na televisão também. Que bacana, bacana, bacana mesmo. Cris, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar, mas eu acho que eu esquecia, não dava tempo também, porque a gente já chegava lá com reunião de pauta pendurada. No fervo, né? Já chegava lá. Diretor, um diretor que quase não era nervoso, né? E já dando bronca em todo mundo e tal. Eu nunca te perguntei, que impacto teve na tua carreira aquela história da grávida de Taubaté? Uma bomba na minha carreira. Pois é, eu queria falar exatamente sobre essa bomba. Ai, foi muito bom. Conta a coisa assim, de uma forma geral. Sabe aquela coisa que é tão ruim, que é tão boa? Sim, claro, claro. Que a gente tem que transformar, né? Claro. Eu acho que é isso. A grávida era algo que todo mundo desconfiava, que tinha alguma coisa de errado ali, mas ninguém tinha coragem de confrontar, porque era uma mulher grávida. Então, né, vamos supor que ela tivesse de fato grávida. Como é que você faz para ir lá e falar, minha filha, você está grávida ou não está? Não dá, né? Seria uma falta de educação, de respeito, você poderia colocar a mulher numa situação de nervosismo e tudo mais. E eu tentei fazer isso da melhor maneira possível, porque de fato, quando eu vi, eu achei que estava grotesco, que estava além das possibilidades normais de uma mulher grávida. Mas foi toda uma situação de nervosismo, porque a gente se reuniu antes no camarim, eu tentei convencê-la a me mostrar a barriga, Tá ali, a dizer, olha lá ela. Olha lá, olha o tamanho da barriga. Meu Deus! Exatamente. Aquilo ali era um time de futebol? Era. Né? A princípio eram 4 meninas. Quatro meninas? Seriam 4 meninas. E aí, nessa hora no palco, o clima já não estava bom, porque antes a gente já tinha tido o bate-boca ali, eu tentando convencê-la a abaixar pelo menos ali o decote do vestido, para eu ver a dobrinha da barriga e entender que tinha uma barriga de grávida ali. E aí eu ficava me perguntando se, de fato... Porque ali, ó, ela senta, ela levanta com muita facilidade. Eu notei. Eu já fiquei grávida, nunca tive gêmeos, mas assim, só um na minha barriga já me causou um estrago na coluna. Mais ou menos, né? Eu já tinha dificuldade para levantar, para sentar, enfim. Com todo mundo é assim. Né? Com todo mundo, né? Você perde o seu eixo ali, seu ponto de apoio e tudo mais. E eu vi que estava tudo muito fácil, ela não tinha nenhum inchaço, geralmente quem está grávida tem. Mãos, o O rosto. rosto, Claro. os seios. Eu sou uma pessoa que quase não tem seio, mas quando eu fiquei grávida, eu fiquei a foto Claro, de Belém ué. maravilhosa, que eu amava, mas depois voltou ao normal. Entendeu? Como é que você ia amamentar o bebê? Exatamente. Não é? E ela tava com 4 meninas ali, não tinha nada, tava igual a mim. Eu falei, 4 meninas. né? 4 meninas. E ela tinha, na verdade, pegado e roubado o exame de outra mulher, Uau. o ultrassom de outra mulher, e depois tudo isso foi descoberto. Mas no dia ali, naquela hora do palco, eu estava tensa, mas eu tinha que tocar o programa, porque a gente já tinha tido essa conversa nos bastidores, eu tinha tentado convencê-la de mostrar a barriga. E ela dizia, não, minha barriga está deformada, nem meu marido vê. Aí o marido começa a chorar, o filho começa a chorar, ela Ai, começa a meu gritar, a chorar.
Foi um salseiro só. E eu falei, meu Deus, e se ela estiver grávida e estiver aumentando? Porque poderia ser isso Claro. também. Eu falei, e se ela ficar nervosa e perder a criança ou as crianças? Sim. Eu ficaria me sentindo culpada. Então, eu não Claro. sabia muito bem o que pensar na hora. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ali eu vi que tinha uma questão. E aí, depois que a gente sai ali do ar e tudo mais, eu converso com o Michael Keller, que é repórter do Domingo Espetacular, lá na Record. Falo, olha, tem alguma coisa errada. Ele estava acompanhando ela, ia até Taubaté com ela. E aí, ele chega em Taubaté e já no caminho ela já não fica mais com ele. Ela já foge. E aí ele vai atrás e ele que pega e faz toda a revelação de que, de fato, não tinha gravidez nenhuma e tudo mais. E aí, depois de muitos anos, recentemente, através de um amigo em comum com ela, a gente conversou, não diretamente, mas ela disse que ela, claro, sentia um pouquinho de raiva de mim, mas também tinha uma certa admiração porque eu tive coragem de fazer o que outras pessoas não tiveram coragem. Sim, claro. Então, e ela entendia que, porque pela minha profissão, por ser jornalista, porque eu dizia isso para ela, falava, deixa eu te contar uma coisa, eu sou jornalista, eu não posso levar para o ar uma mentira, Claro, porque claro. senão eu estou assinando embaixo, eu só, Claro. não, mas eu não estou mentindo. E aí a melhor frase que ela falava para mim é assim, tem que me falar, eu tinha que ter ido na Ana Maria Braga e não aqui. Eu falava, deve ser melhor mesmo. Mas foi algo que ficou marcado e hoje a maioria dos jovens, porque virou meme, virou um case, isso, me reconhece, fala, grávida de Taubaté. Eu falo, grávida de Taubaté. Ela virou um hit e ela mesma não tirou proveito disso, porque hoje vendem produtos e situações com o nome dela e ela não ganhou nada, coitada. No fim, ela não ganhou nada, só o quartinho das bebês que não tinham, né? Caramba, que coisa incrível, né? Mas acontece, né? A gente, na nossa carreira, a gente vê de tudo, Não, né? claro, E cobrindo claro. celebridade, que nem a gente já cobriu a vida inteira, Sim. a gente já viu casos parecidos. Não, né? o que tentam vender de gato por Não é? lebre é uma Exatamente. loucura, é uma loucura total, né? É. Uma vez eu fui, pra você ter uma ideia, eu fui cobrir a mudança de um cantor que era muito famoso na época, e eu fui com o Luizinho Coruja, que é um fotógrafo Maravilhoso, um fantástico, beijo que pra ele. fazia muita dupla comigo, né? Aham. Texto e foto. E a gente foi, nós nos metemos lá num cafundós aí e tal, até chegar lá numa casa meio que em construção, em reforma, sei lá o quê. Não dava a impressão que aquilo ia virar uma mansão, entende? Aham. Tava estranho o negócio. E a gente sabia que esse cara vinha de uma situação financeira muito boa, mas que naquele momento não estava bem. Não tava bom o negócio. E aí nós entramos na casa e a primeira coisa que eu estranhei foi que na sala tinha um sofá muito grande que ele tinha na outra casa dele, só que o sofá, ao invés de ter colocado assim, estava em pé, ou seja, os assentos estavam aqui, assim, atrás pouco da estranho, né? porta. E aí eu falei, ô fulano, ele falou, não, aqui a arquiteta chegou aqui e determinou para a gente fazer uma coisa assim, mais de impacto, então vamos colocar o Bastante sofá. impacto. Haja impacto, meu amigo. Colocamos o sofá aqui de pé. E o resto, então, nem te conto como é que estava a casa, né? E o Coruja virou para mim e falou assim, o Corujinha era um doce de pessoa, é um doce Ele de pessoa, é está lá em demais. Fortaleza, né? Vivendo lá. E aí o Corujinha virou para mim e falou, puxa vida, hein? Eu podia ter colocado as fotos, tirado as fotos dos outros cômodos, porque você não viu a cama do casal, como é que estava? Eu falei, nem quero. Melhor não. Melhor não. não. Né? Porque a gente, de qualquer forma, estava fazendo essa matéria para resgatar o sucesso. A imagem da pessoa, imagem do ajudar a cara. pessoa. E não ia dar. Não ia dar, mas você ia sabe, dar. vou te contar aqui. Não vou falar o nome também, Claro. mas recentemente a gente foi fazer a casa também de uma celebridade. Sim. E aí a repórter que foi também falou que estava assim numa situação muito delicada e complicada. E aí eles tiveram que dar uma maquiada nos cômodos para poder ajudar, porque Claro. a nossa intenção nunca é prejudicar, claro, né? Pomba, claro. Ainda mais uma pessoa que recebe a gente Sim. e tudo mais, né? E às vezes é isso, a pessoa quer passar uma sensação de que está tudo bem até para ser contratada, Sim. para conseguir... E tudo bem, não era uma pessoa do mal, entendeu?
Mas acontece, né? Acontece. Acontece muito. Não, Gente que alugava casa, lembra na nossa época de revista que mostrava as casas? Claro. O povo alugava a casa, fingia que era a casa da pessoa. Sim, muitas vezes, né? Isso acontecia muito a miúde. Né? Exatamente. Casal que não é casal, sempre tem também, né? Que finge que é casal. É. Mas diz uma coisa para mim, Cris, como é que pintou a televisão? Você fazia revista, você fazia editoras, enfim, trabalhamos juntos na Abril, né? Isso. Teu marido acabou de dizer que trabalhou comigo na Rua do Curtume. Olha isso. Que lugar maravilhoso para se trabalhar. Né? E quando chovia e o Rio Tietê enchia, a gente saía de barco dela. Uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, como é que pintou essa coisa da TV na tua vida? Foi sem querer. Como diria a Chaves, foi sem querer Sem querer. Porque eu estava na Abril, na época, eu fazia a Contigo e a Minha Novela, as duas revistas. Na Contigo eu fazia parte de novela e fazia também a revista Minha Novela. Então, a minha especialidade era novela. E aí, a Sônia Abrão, ela lia as revistas no programa. E ela acabou fazendo um acordo com a editora Abril, da gente dar em primeira mão ali a revista para ela, mas contanto que fosse alguém da redação para contar o que estava acontecendo nas revistas. Claro. E eu tinha uma chefe na época que não gostava de aparecer na televisão, e aí era ela ou eu, e aí fui eu, entendeu? Então, eu acho que eu sei quem era a sua chefe. Você sabe, né? Sei. Sabe. Não, ela não tinha nenhum cargo assim, na nobreza, vamos dizer assim. Não. Usava coroa. Não. Alguma coisa parecida. Certo. Aí eu tive que ir e tudo mais. Eu falei, nossa, mas eu nunca pensei em fazer TV e tal. Não, mas fica tranquila. E na época, quem dirigia as externas e a Sônia também era o Hélio Vargas, que hoje é diretor do Luciano Huck, Claro, né? claro. E aí o Hélio ia na redação e ele falou, puxa, você fala muito bem, você tem o dom da comunicação, você devia fazer televisão. Eu falei, não, Hélio, muito obrigada, mas assim, eu sei o que eu estou falando porque eu escrevo. O que eu estou contando aqui é o que eu apurei, o que eu escrevo, né? Então, é por isso que eu tenho essa facilidade. Ele falou, não. Por mais que a pessoa saiba fazer isso, falar com uma câmera é totalmente diferente, porque a gente fazia olhando para a câmera na redação. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos para o palco fazer com a Sônia, que eu acho que um bate-papo vai ficar muito mais gostoso. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, ao vivo, eu estava morrendo de medo, né? Porque quando eu fiz jornalismo na faculdade, a minha intenção era escrever, eu sempre gostei de escrever. Então eu queria fazer jornal, revista, mas nunca pensei de fato na televisão. E aí fui fazer com a Sônia ao vivo, e aí mais uma vez ele veio e falou, olha, você precisa fazer televisão, acho que só, né? E a Sônia falou, o Elias, o irmão da Sônia também, na época, vários falaram que estavam ali, eu nunca prestei atenção nisso. Depois o Hélio foi para a Band, tentou me levar para a Band, depois ele foi para a Record, tentou me levar para a Record. E aí, quando eu fui de fato, foi na época que o Paulo Henrique Amorim fez o Tudo a Ver. Ah, tá. E aí, o Paulo me chama para uma reunião, porque a diretora dele, na época, você vai lembrar dela, era a Célia Pardi, que tinha sido diretora da Editora Abril, e a gente conversava na Editora Abril. Porque ela fazia a revista Cláudia, e elas, as femininas, né, que a gente chamava as revistas, elas sempre colocavam na capa as atrizes das novelas. Uhum. E aí eles consultavam a gente, principalmente a mim, que pegava as sinopses das novelas antes e falava assim, quem que vai bombar? Quem que vai ser a atriz do momento? Olha, nessa novela vai ser fulana, vai ser Beltrana, tal. Então a gente se ajudava. E aí a Célia me chamou e falou, olha, o Paulo vai ter uma revista eletrônica agora, ele está trazendo esse formato, ele está montando, e ele vai colocar celebridade. Só que nós não temos, assim, nenhum know-how para fazer isso. Você ajuda a gente? Eu falei, ajudo. E eu fui para a reunião achando que eu ia ajudar, não eu no ar, mas eu ia ajudá-los a entender como é que era tratado esse assunto. Quando eu chego, eu abro a porta para fazer a reunião, o Paulo olha para mim e fala assim, olha aí, quem vai fazer comigo? Eu falei, não vou fazer não, eu vim aqui só para te ajudar. E já na hora, já foi assim, uma ligação maravilhosa com ele. Ele olhou para mim e falou, você parece uma professora falando de fofoca. Vai ser você, porque tinha o cabelinho Chanel, óculos e tal, né? E aí era assim, eu fui numa quinta-feira e na segunda-feira já ia estrear o programa. Certo. E eles gravavam os pilotos no final de semana. Eu falei, não, mas eu não posso, eu tô na Editora Abril, eu não quero sair da Abril. Ele falou, não, você trabalha nos dois lugares. Célia, fala lá com os Tivita, vai dar tudo certo, tal, você ganha um salário a mais. E no fim deu tudo certo. Que bom. E aí eu fiquei me perguntando, faço ou não faço, faço ou não faço. Mas como o Paulo era uma grande figura, um grande jornalista,
E a gente, como jornalista, a gente tem que saber de tudo um pouco. Sem Eu falei, eu dúvida. acho que vai ser uma experiência importante para eu aprender um veículo que eu não sei trabalhar com um grande profissional. E assim foi. De fato, ele foi um grande professor para mim. Aprendi demais com ele. E dali por diante, as coisas foram me levando, eu fui ficando na TV e eu estou amando estar na TV, né? Maravilha. Eu falo, eu sou jornalista e estou apresentadora, né? Sim, sim. Então, até onde Deus quiser e o público me aceitar, estou aí, né? Claro, claro. Mas você, aquele famoso trio do Hoje em Dia, como é que se formou e como é que atuou? Então, eu entrei no Hoje em Dia, Hoje em Dia já existia, Sim. ele já tinha a Ana, o Brito e o Edu, eles já Claro, estavam fazendo. claro. E aí, na época, o diretor, o Vildomar, me chama e fala assim, olha, a gente está querendo colocar celebridades no programa. Então, eu queria ver se você podia fazer parte. Eu falei, tá bom, tudo bem. E aí, eu fui para fazer fofoca, que é o que eu sempre gostei de fazer, não tem problema. Não acho demérito nenhum, as pessoas às vezes ficam cheias de dedos, né? Ai, pode falar que você faz fofoca. Sim, eu faço fofoca, jornalismo de celebridades faço, não tem problema nenhum. Todo mundo gosta, por que não tem que ver, né? Ter vergonha de falar isso? Vende tanto quanto as outras coisas, vende até mais, né? Os jornais vendiam por causa das fofocas, o povo fingia que estava lendo política, Sem né? dúvida. Aí eu fui lá para só fazer essa participação para falar de celebridades. Aí eu fui ficando, cada vez mais, porque fofoca da audiência, no sofá, interagindo com eles, até que um dia eu faço aniversário em outubro, eu tinha entrado em março. Quando chega em outubro, eles dizem para mim assim, ia ter uma viagem para Disney, e eu não ia para essa viagem, porque eu não era apresentadora. Só que sempre que tinham as ações para dizer, vamos para Disney, eu estava perto, mas eu não participava. O Mickey foi levar passaporte para todo mundo e tal. E aí, neste dia do meu aniversário, viraram para mim e falaram assim, agora somos 4, não é mais um trio. Olha que bacana. Eu tomei um susto na hora dessa, porque eu não estava esperando por essa. Sim. Não foi algo que eu planejei, que eu quis, que eu batalhei, que eu... Não! Claro. Foi uma surpresa mesmo. Acho que foi algo que foi crescendo no dia a dia e aconteceu. Então, realmente não estava nos meus planos ser apresentadora. Eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser agora? O que é isso? Eu tenho que fazer algum curso? Eu tenho que... Não, você já está no ar todo dia ao vivo, você já está aprendendo. E aí foi assim, foi de susto, de sopetão, mas eu fui aprendendo, porque é isso, a TV ao vivo e diária, nossa, é uma escola para a gente muito maior do que qualquer curso que a gente possa fazer, né? A gente vai aprendendo com erros, como da gravidade de Taubaté, e com acertos também, né? Pois é, mas você não ficou... Você tinha um conhecimento muito grande da parte televisiva, até por ter trabalhado em minha novela, por ter trabalhado em Contigo. De bastidor mesmo, é isso mesmo. Eu fiquei em Contigo, sei lá, acho que 10 anos, ou coisa parecida. Se eu trabalhei 12 na Abril, eu fiquei na Contigo, eu fiquei 10 anos, ou 11 anos, qualquer coisa assim. Entrei como chefe de reportagem e saí como diretor da revista e tal. Não, você fez... Né? Muitos, 10, 11 anos depois. Mas você acabou orbitando em outros programas que não falavam só do noticiário de variedades, como a Contigo fazia. Isso. E se deu muito bem. Você apresentou programa de moda, você apresentou... enfim... Casamento. Casamentos. Churrasco. Né? Hein? Churrasco. Churrasco. Como é que alguém que gosta de falar, ou que gosta não, que se especializou profissionalmente até por uma necessidade do próprio mercado e tua, que fala sobre vida dos artistas, de repente faz assim, diz assim, amanhã eu vou ser especialista em churrasco. Como é que pinta isso? É muito louco, né, isso acontecer. Mas assim, quando eu fiz jornalismo, eu não imaginei que eu fosse trabalhar com variedades. Sei. Eu achei que eu fosse trabalhar com política. Ou com internacional, sempre gostei. E então eu sempre tive um nível de leitura muito alto, né, de interesse. Eu lia o jornal inteiro, digamos assim, né? E quando eu caio em celebridades, que eu falo, não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, eu sempre gostei muito de televisão, tanto que quando eu vou fazer o teste na Folha de São Paulo na verdade, para trabalhar no Agora, no Caderno de Variedades,
e tinha um teste lá, e aí o editor começa a me perguntar as coisas, e falou assim, nossa, mas você nunca trabalhou realmente com variedades e tal? Eu falei, não. Ele falou, mas você sabe tudo, você sabe quem é fulano, beltrano, o que fez? Eu falei, porque eu gosto, eu leio. Claro. E eu lia muito a Contigo. Sim. Eu sempre gostei muito da Contigo. Obrigado. Exatamente. Você imagina para mim a honra que foi trabalhar com você? Poxa vida, eu Mas não é sabia verdade. disso. Não, quando eu chego, sério, no Fofocalizando e trabalho com você, com o Leão, com a Mama, então assim, são pessoas que eram referências para mim, né? E a Contigo, você sabe disso, a gente trabalhava muito com arquivo, né? De trazer as matérias, as personalidades. Então eu li muito matéria sua e, enfim, Poxa, a revista que você editava. E era uma honra pra gente fazer parte de algo, de um legado que vocês tinham feito, né? Então, quando eu chego ali, eu falo, meu Deus, olha onde eu tô, olha, meu Deus, Deus abençoe, obrigada, né? É isso, a gente tem que ter gratidão. Eu tenho muita gratidão por tudo que você me ensinou, mesmo sem saber que você estava me ensinando. Caramba, para Muito com isso. obrigada, é verdade. Texto, forma, edição, o falar, Mas você o sabe respeito que ao artista, que isso é uma coisa muito importante. Sim. Que eu acho que essa geração que está chegando agora e está fazendo isso nas redes sociais tem que entender que a gente, acima de tudo, sempre existiu a ética, né? De tratar o artista como você estava contando. Sim. Chegar numa casa, perceber uma situação, mas acima de tudo respeitar o legado que Sem aquele dúvida, artista tem. sem dúvida, Né? Então sem o artista pode errar? Sim. Mas ele tem um legado que tem que ser respeitado. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu sempre gostei de outros assuntos, de outros temas. E todos os programas que eu fui fazendo, nunca fui eu que fui atrás. As pessoas iam me convidando e dizendo assim, vamos fazer isso aqui? Eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Vamos estudar sobre isso, né? Claro. Porque eu sempre fui meio CDF, então assim, vamos estudar. Então, mercado de casamento, vamos estudar mercado de casamento. É churrasco? Vamos estudar o que é churrasco de verdade, né? E aí eu fui me jogando e sempre, e aí sim, observando as pessoas, as referências. Então, se eu vou fazer esse formato, quem que para mim é uma referência? No Brasil, fora do Brasil, porque a gente tem que ter as referências. Tem, Não é claro, cópia, é claro. referência, é ter respeito pelas pessoas. Sem Falar, dúvida. se o Décio já fez, deu certo, como ele fez? O que eu posso tirar de melhor dessa experiência do Décio, né? Não, sem dúvida. Inclusive, quando eu fazia... a nossa história é mais ou menos parecida, porque ela vem da necessidade. Isso. Né? A adaptação vem da necessidade. É. Então, a coisa foi mais ou menos a seguinte. Eu trabalhava numa agência de publicidade, que não existe mais e tal, como assistente de redação, de criação. O diretor de criação, principal redator, eu era assistente dele. E aí um dia ele virou para mim e falou, pô, você tem um texto muito jornalístico, você não é tão vendedor assim. Quer fazer um teste na Editora Abril? Eu falei, pô, na Editora Abril? Não, é que estão precisando de um repórter assim como você e tal. Na Intervalo, que na época é uma revista que existia muito antes de você nascer. Eu sei, Enfim, mas eu sei qual que E aí eu fiz o teste, fui aprovado, e aí comecei na Intervalo, na Contigo, na Noturno, que é outra que também desapareceu, pré-histórica, e outras por aí. Mas também foi assim, foi aquela coisa de me adaptar às variedades. Sim. Né? Porque não era exatamente aquilo que a gente estava pretendendo ali, mas foi o que pintou e muito bem-vindo. Não, e tinha uma carga de texto, principalmente no período que você fez, muito grande. Sim. E era necessário você escrever bem, não Claro. só apurar as coisas, Claro. mas escrever bem. Porque hoje, com as redes sociais, você vê, a pessoa bota lá 2 frases e já apurou. Claro. Entendeu? A fulana tá com o Beltrano e é isso aí, entendeu? Claro. Não, antes, né, tinha que ter toda uma... Tem que ter, conversar com um, com o outro, né? Era um texto de, no mínimo, 4 páginas para cada Sim, matéria, claro. né? Então, tinha que saber escrever também. Agora, Cris, tem uma coisa que me encanta, talvez mais do que tudo em você, que é a forma como você lida com os grandes egos. Não, fora de brincadeira, eu não consigo. Obrigada. Eu prefiro me distanciar e eu não vou bater palma para maluco dançar. Você... É verdade, né? Mas você sempre foi muito gentil, muito educado. E você... Mesmo com várias maluquices. Então, você não choca com essas pessoas com um ego exacerbado, mas você faz com que a coisa acabe se tornando tão natural que vira um diálogo e a pessoa acaba se rendendo a você. Eu vi isso acontecer quase que diariamente
dentro do Fofocalizando. Como é que você consegue fazer esse tipo de coisa? Ele é intrínseco em você? Você sempre foi assim? Ou a pessoa chega achando que, não, porque eu sou... tá pensando o quê? Aí a Cris entra, olha, diz como vai. E acabou. Qual é a mágica? Qual é o lance para se chegar a isso? Obrigada. Então, para mim, todo mundo é igual. Eu sempre tive esse olhar, né, de entender que as pessoas são iguais. Eu acredito no seguinte, que às vezes profissionalmente você tenha mais possibilidades, você tenha mais recursos, né? Então tem pessoas que ganham mais, tem pessoas que trabalham mais, tem pessoas que tiveram mais fama e tudo mais. O que não significa que como pessoa você tem o direito de achar que você é mais do que o outro. Claro, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, eu acho que esse nosso olhar também de bastidor ajudou muito para quando eu cheguei na frente da câmera. Porque olhando de bastidor, quantas pessoas nós vimos que tiveram ascensão e queda? Quantas pessoas nós vimos destratando alguém e depois esse alguém que foi destratado se tornar chefe dessa pessoa que estava destratando, né? E a gente sabe que tudo isso aqui é só uma parte da vida da gente, né? Faz parte não é a vida da gente. E muitas pessoas, infelizmente, principalmente na TV, acham que isso é a vida da pessoa. E por isso que às vezes a queda é muito difícil, né? Então, às vezes as pessoas esquecem dos amigos, dos familiares que ajudaram, das próprias origens. E aí, quando elas chegam ali, isso é fácil de acontecer. Eu acho que até para a gente, em alguns momentos, a gente fica, né? Mas eu acho que tem um pouco de maturidade, claro, tem um pouco do entendimento do que é a vida e de olhar exemplos para si e para os outros e falar assim, meu Deus. E tem um olhar de piedade também em alguns casos, sabe? De você falar, né? Acho que tem a religião também, desse entendimento da fé, tem uma coisa chamada educação, né? Tem a educação. Principalmente. eu sempre fui assim, né? Você perguntou, mas eu acho que também teve a experiência de vida, de entender e de falar assim, meu Deus, eu não gostaria de ser assim como essa pessoa, né? Então, eu vi exemplos, nós passamos por situações, né, de você chegar para entrevistar uma pessoa. Teve uma pessoa que eu cheguei para entrevistar uma vez, estava até com meu marido na época, ele fotografando e eu fazendo a reportagem, e aí fomos na mansão desta pessoa, e aí nós ficamos na porta da casa dessa pessoa, sei lá quantas horas, debaixo do sol, esperando. E tudo bem, chegamos, a pessoa chegou como se nada houvesse, não ofereceu nem um copo d'água, e tudo bem também. Hoje, a gente trabalha no mesmo ambiente, entendeu? Da televisão e tudo mais. E tudo bem, porque no fundo eu vejo a vida desta pessoa e eu sei que tem um vazio muito grande. Porque às vezes é isso também. Às vezes é uma falta, é um vazio e que a pessoa despeja nos outros como uma casca, como um escudo, sabe? Para se defender. Então eu tento ter assim um olhar maternal para todo mundo, sabe? Se fosse meu filho, né? Eu acho que essa definição é a Cris Flores que eu conheço. É um olhar maternal. Né? É aquela santa paciência que toda mamãe tem que ter. Né? Que às vezes dá vontade de pegar o chinelo, mas... Não, sem dúvida, mas às vezes assim... Você respira e conta até não três. É assim, você está exagerando um pouquinho, não é assim. O fígado dela por dentro deve estar Por isso que eu tenho gastrite, entendeu? Então, claro, boba, né? Ele está se autodestruindo, mas ela está com aquele sorriso angelical dela. O olhar da Cris é uma coisa incrível, né? É aquele olhar assim de sempre uma quase cumplicidade, né? Mas também não vamos chegar a tanto, sabe? Não precisa botar na minha casa. Exatamente, né? É isso. Então, eu acho que é isso, é você entender que você vai ter que trabalhar. Mas eu acho que isso também vem da redação. E a redação dá isso para nós. Ter passado pela redação, você entende que você só trabalha em equipe. Sim. Claro, né? claro. Então é isso. Se você é repórter, você precisa do editor, você precisa do editor de imagens, você precisa do editor de arte para fazer a revista, precisa da pessoa da gráfica, precisa do motorista, precisa de todo mundo.
né? E às vezes, quando a pessoa chega num nível na televisão de achar que ela faz por si o programa, ou seja lá o que for a novela e tudo mais, ela esquece que tem todo um apoio ali, que sem aquelas pessoas ela não seria ninguém também. Ela tem o talento dela, ela tem o carisma dela, mas sem aquela rede de apoio, ela não aconteceria. Não tem como a gente fazer isso aqui sozinho. Tá cheio de gente aqui atrás, graças a Deus. Cada um com o seu talento, cada um com a sua ideia. Não é porque a gente está no ar que a gente é melhor que quem está atrás da câmera, né? Então, às vezes, eu acho que tem isso. Então, tem pessoas que estão no auge, que não percebem, e tem pessoas que já estiveram e que, por perder isso, não se conformam, né? E que é triste. E que, né, você, às vezes, fica tentando mostrar para as pessoas, olha, ainda existe oportunidade, né? Então vamos... Se vira! Vamos juntos aqui que vai dar certo. Corrige! Né? Cris, a gente falou muito, né? Sem citar nomes até agora, nós falamos muito sobre os chatos, né? Mas nós não falamos sobre os caras legais. Vamos citar algumas pessoas, não só que você entrevistou, como pessoas que você pôde conviver, que você, enfim, você teve um contato maior. Essas pessoas assim, que para você se tornaram muito mais do que objetos de uma matéria, seja impressa ou televisiva, e que até hoje, se te fosse dada essa incumbência, você iria com o maior dos prazeres entrevistá-la, conviver com ela. Dá para você citar assim algumas? Sim, com certeza. Eu já vou colocar uma nota de corte alto. Claro! Porque, bota assim, o sarrafo lá em cima, né? Lá em cima. Mas eu tive a oportunidade de entrevistar a Shakira. Olha só. E aí a Shakira, quando eu fui para Barcelona para entrevistá-la. Ela estava lançando uma linha de brinquedos educativos e tudo mais, e ela estava grávida do segundo filho. E quando eu estive lá, entrevistei a Shakira, ali eu vi o que era o profissionalismo de verdade. E isso é muito legal para a gente que trabalha com celebridade, né? Porque você chega, as coisas são no horário, as coisas são como foram combinadas, tem o lugar onde ela fica, tem a câmera posicionada exatamente naquele ângulo que favorece a Shakira, não que ela precise muito, porque ela é linda, naturalmente, mas a luz perfeita para a Shakira, o que a Shakira tem que comer, é o horário da Shakira de comer. Então, se está no seu horário de entrevistar, mas ela estava grávida, ela precisava comer, tinha que parar e esperar a Shakira comer. Mas, assim, tudo com muito respeito e educação. E quando eu chego para entrevistar a Shakira, nos bastidores já tinha um certo nervosismo, apreensão, aquela coisa toda. Mas, quando você chega, a Shakira é iluminada, né? E aí falaram assim para mim, você vai entrevistar em espanhol ou em inglês? Eu falei, em português. Não, português não, tem que ser espanhol ou inglês, senão não tem entrevista. Assim, né? Aí eu falei, tá bom, espanhol. Falei assim, e pensando comigo, eu sei que a Shakira fala em português porque quando ela vinha para o Brasil, participava do Gugu e tudo mais, ela fez questão de aprender português para falar com os fãs. Claro. Eu falei, ela deve entender e os fãs queriam isso. Porque antes de ir para lá, eu tinha conversado com o maior fã-clube dela e eu falei, o que vocês gostariam de saber dela? Claro. Que perguntas vocês gostariam? Vou fazer uma pergunta em nome de vocês e tal. E aí fomos, tal. Aí, quando eu chego lá na frente da Shakira, então tá tudo combinado no bastidor. Eu cheguei e ela foi super simpática, né, gentil e tal. Eu falei, Shakira, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você fala português e os fãs no Brasil estão esperando que eu faça a entrevista em português. Então, assim, se puder ser em português, vai ser muito legal, os fãs vão ficar muito felizes. Ela falou, claro. Ela falou, sim. Ela falou assim, mas eu vou te avisar uma coisa. Ela falou, faz tempo que eu não falo em português, então pode ser que saia alguma palavra errada. Claro. Tudo bem? Eu falei, pelo amor de Deus, tudo bem. E foi uma querida, foi toda a entrevista em português, ela se esforçando. Então, assim, você chega num nível que é a Shakira e você tem uma pessoa extremamente simples, simpática e profissional. Sim. Porque não é porque ela é simples e simpática que você pode tudo, não é isso. Mas é entender o que é uma carreira internacional, uma carreira profissional, né? Então, foi ótima, dei presente para ela, a camiseta do Brasil, da seleção, para o nenê dela e tudo mais. Brincou e tudo mais. Depois, e aí tinha gente do mundo inteiro para entrevistar e ela estava impecável. Então, assim, ali eu vi um nível de profissionalismo internacional.
E aqui no Brasil, eu já tive com várias pessoas incríveis, várias pessoas incríveis. Como eu estava falando, por exemplo, Paulo Henrique Amorim, Sim. que não está mais entre nós, mas foi uma pessoa que me ensinou muito e que era extremamente profissional. E às vezes as pessoas não entendem quem é extremamente profissional. Falam, a pessoa é brava, a pessoa é grossa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E eu sempre soube lidar muito bem com hierarquia e com profissionalismo. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer um link, e eu não sabia como que fazia link, me jogaram no link, e aí eu fiz tal, e aí o Paulo Henrique, na época era o casamento da Cicarelli com o Ronaldo, o jogador. E aí eles brigaram tal, e ela estava no apartamento, eu fui para a porta do apartamento, e eu fazia isso na revista. Então, quando a gente está na revista, a gente não está nem aí, claro, com preocupação de microfone, com imagem, tudo mais, né? Aí a gente, enfim, né? Eu fiz tudo errado. Aí quando chegou lá, ela falou assim, minha filha, foi péssimo. Senta aqui que eu vou te ensinar a fazer. E eu aprendi, entendeu? Então, às vezes tem bronca que é bem dada, não é? Maravilha, maravilha, maravilha. Cris, eu tô no céu, né? Com esse nosso encontro, o diretor do programa, o Ocimar, nosso diretor aqui. Querido, foi meu diretor também, maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Não é? Trabalhou Incrível. com a gente no SBT, né? E o Ocimar está te mandando um beijo muito grande e o agradecimento dele por você. Eu tenho muita gratidão a ele também, ele me ensinou muito na televisão. Aliás, ele fez um comentário durante, né, o nosso bate-papo que eu não passei, né? Mas você estava falando sobre o ângulo que a Shakira é fotografada, etc, etc. E ele falou, está parecendo a gente, porque nós estamos escolhendo ângulos que a Cris está incrivelmente bela. Obrigada. Né? Então, é amizade, gente, é amizade. Ele está te mandando um beijão, acrescente ao beijão dele todos os meus. Obrigada, eu te agradeço muito. E olha, a gente só deseja, como a gente costuma dizer, tudo do bom e do melhor. Eu também. Apenas isso. Eu né? também desejo em dobro para você. Eu tenho muita gratidão a você por tudo. Para com você isso. é sim, Para você é um isso. grande exemplo e um grande exemplo de ser humano. O você problema é que de vez em quando eu perco a calma em cena, não é? Mas faz parte do seu personagem. E mando algumas pessoas que eu não devia calarem a boca. Mas você é Aí verdadeiro. estraga Mas você é incrível, você de fato, gente, ele é um gentleman, uma pessoa educadíssima, inteligente, é muito bom. Que gratidão que eu tenho a você, muito obrigada, Para com viu? isso. Quem agradece aqui somos nós. E um beijo para a Dani também, que eu encontrei aqui, que eu fiquei muito feliz de encontrá-la aqui, que ela é maravilhosa, né? Sim. Só que o programa dela é à tarde junto com o meu, entendeu? Eu não posso vir no programa dela. Vamos colocar no ar aí o Instagram da Cris Flores, está ali. Obrigada. Muito legal, né? Ali meu último post é com o Ratinho, que você também participa, que a gente se diverte, né? É muito bom, né? A queridíssima Cris Flores. Tava assistindo você segunda no 10 ou 1000, tava muito divertido. Não, segunda-feira foi um programa rápido. Foi, mas foi intenso. Cris, muito obrigado. Obrigada a você, muito Beijão obrigada. Obrigada pelo convite, viu? E, por favor, venha sempre. Quando vocês quiserem, estarei aqui. Amanhã, por exemplo. Amanhã estaremos pronto, aqui. Então tá marcado. Tá bom, gente? Então, olha aí. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Amém. Tchau.